Equilíbrio emocional infantil. Você sabe qual é a emoção menos falada entre as 5 principais emoções base? É o desgosto. No filme, a tradução é como filme Divertidamente, a tradução é como nojinho. Porém, o desgosto, ele pode reverberar em várias facetas da nossa vida. Quando eu era pequena, eu tinha um tio que ao chegar na casa dele, ele apertava a minha bochecha muito forte e eu sentia muita dor. Então eu comecei a ter uma ansiedade de chegar na casa dele, porque enquanto ele não me visse pela primeira vez, ele não ia deixar. Não adiantava assim eu sumir por 1 hora sem que ele conseguisse me dar oi e depois ele esquecia. Quando ele me encontrava, ele apertava a bochecha e era muito forte. E eu não gostava dele. Ele era uma pessoa que eu sentia desgosto. Eu não gostava. Não significa que eu tinha nojo dele. Eu não gostava dele. Ele não era uma pessoa que me causava coisas legais ali naquele momento, no começo. E quando eu falava pra minha mãe, mãe, ele aperta muito forte, eu não gosto. Ela dizia, imagina, filha, ai, tá tudo bem, é só um pouquinho, nem dói. Então, ela tirava da voz da criança algo que eu tava sentindo ali dentro de mim. Minha mãe acertou muito mais do que errou. Mas eu me lembro de não gostar de ir na casa desse tio por ter que lidar com essa dor. Eu também me lembro que a minha mãe tinha uma pessoa que ajudou ela por um tempo, e ela não me tratava bem. Ela era brava comigo, assim, ela não era amorosa. E eu também falava pra minha mãe que ela era brava, que eu não gostava dela. E minha mãe falava, imagina, filha, não é assim. E a gente faz isso com as crianças mesmo, sem querer. A gente fala pra eles que não, você gosta disso, não, você gosta de tal pessoa. Não, olha, não tem problema a gente ficar aqui esperando, tá tudo bem, a gente fica aqui esperando. E aí a gente não honra essa sensação da criança não gostar. E a gente pode acabar tirando da criança a capacidade de perceber aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Existe uma sensação física que talvez você conheça dentro de você, de quando alguém começa a falar algo, alguém tem um jeito e dentro de você começa, parece que eu não tô gostando muito dessa pessoa. Isso é um grande recado, tanto pra gente entender por que será que algumas coisas nos incomodam, tanto um grande aviso para que em alguns momentos talvez a gente tenha que se afastar de alguns trabalhos, algumas pessoas, algumas ideias, coisas na nossa vida que não fazem sentido para nós. O que não significa que nós não entraremos em contato com situações, pessoas e compromissos que a gente não goste. Então, por exemplo, se a minha mãe ela poderia honrar o fato de eu não gostar que ele apertasse a minha bochecha, mas mesmo assim nós continuaríamos indo na casa desse tio porque é uma pessoa que ela gostava. Naquele momento, eu acho que não tinha ainda muito desenvolvimento psíquico para conseguir falar para ele que eu não gostava. E de repente eu tava esperando minha mãe falar. E talvez minha mãe também não quisesse se indispor, eu imagino. Mas seria importante que eu e minha mãe juntas, a gente pudesse ter conseguido pensar numa estratégia melhor para conseguir lidar com o desconforto. Então, quando seu filho, a sua filha, sinalizam para você que não gostam de ir para a escola, que não gostam de fazer lição, que não gostam de ficar esperando na fila, que não gosta de comer de determinada maneira, não significa que você vai fazer o gosto da criança. Significa apenas que você vai honrar o desgosto. Filho, filha, eu entendo que você não goste. Eu sei que é chato. Eu também achava chato quando eu era criança. Mas nós vamos fazer isso, você vai fazer isso por conta disso, 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 disso e disso. Quando você faz isso, você está ensinando o seu filho que o desgosto cabe, que é possível que a gente consiga sentir esse desgosto, por exemplo, esperar uma burocracia acontecer, não é uma sensação agradável para nós, porém a gente tem aparato psíquico para conseguir lidar com essa emoção. O nojo faz parte, mas principalmente em relação a essas sensações que a gente não gosta, é importante ouvir que talvez a criança não goste de coisas que a gente gostaria que ela gostasse. E isso não significa que ela é uma criança ruim, que ela é uma criança difícil, apenas significa que ela está lá expressando quem ela é e quais são os gostos dela. Se você quer aprender mais sobre equilíbrio emocional, no dia 25 de outubro, às 8 horas da noite, eu darei uma masterclass sobre equilíbrio emocional infantil,
onde eu vou te ajudar a entender melhor as emoções dos seus pequenos, para que você consiga ajudá-los a lidar mais com os seus desafios emocionais e também ajudar vocês, pais responsáveis e também cuidadores ou cuidadoras, a conseguirem se irritar menos e lidar melhor com os desafios emocionais dos pequenos. As inscrições estão nesse link aqui e você é extremamente bem-vindo, extremamente bem-vinda. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa escutar. Um grande abraço e até a próxima!